Olá, amigos, amigas, torcedores e torcedoras, especialmente do São Paulo. Bem, neste vídeo vamos falar sobre reforços para o tricolor. Dentro daquela linha de perfis estabelecidos pelo clube, de jogadores que vão ser buscados no mercado, em parte, esses jogadores terão que ser aqueles experientes, uma certa idade, que vão chegar para dar um certo corpo para a equipe. Também, de certa forma, atribuindo experiência para o elenco. É sempre muito complicada essa questão da experiência do jogador de futebol. Que às vezes um garoto de 17 anos tem muita experiência. E um jovem de 35 anos, às vezes deixa muito a desejar nesse quesito. Mas o São Paulo vai buscar aí alguns jogadores para gerar um certo corpo. E outros jogadores mais jovens que vão gerar um lucro futebolístico e também um lucro financeiro para o clube em pouco tempo. Permeiam essas duas contratações, a busca dessas duas contratações, desses dois tipos de contratação, esses dois perfis, o que os permeiam é justamente o fato de que o São Paulo, na medida do possível, vai buscar oportunidades de mercado, ou seja, jogadores que não são tão caros assim, jogadores que, de certa forma, não são tão conhecidos assim, o que é muito interessante. O clube precisa parar de ir atrás de jogador que todo mundo está indo atrás, jogador que já é conhecido de muitos, jogadores que estão sendo disputados. Nesse sentido, inclusive, há um caso agora, inclusive, envolvendo o São Paulo. Vamos, inclusive, falar do assunto e mostrar aqui possibilidades alternativas caso o São Paulo não contrate este jogador. Começando ali pelo setor defensivo, é muito importante que o São Paulo pense realmente nessa questão da zaga. Em outro vídeo que eu fiz, alguns me questionaram falando: Josa, mas o nosso time, os nossos zagueiros não são tão lentos assim. Eu acho que a zaga do São Paulo, no conjunto, é lenta. Ou, quando não é lenta, apresenta algum tipo de lacuna. Tipo, quando o zagueiro atribui certa velocidade para o seu jogo, ele perde certa concentração e assim por diante. Então tem alguns nomes aí, alguns gostam muito dos zagueiros do São Paulo, outros nem tanto. Enfim, é controverso. É necessário, contudo, a meu ver, apoiar o setor defensivo em termos de contratação também. Para um técnico como Crespo, que gosta do jogo ofensivo, gosta do jogo protagonista, o jogo de posse de bola, o jogo é, sobretudo, um jogo ofensivo, este que a equipe do Crespo costuma praticar. Mas uma coisa que as pessoas pouco pensam é o seguinte: este jogo ofensivo, muito protagonista, ele precisa cuidar demais, precisa se preocupar demais com a defesa. Precisa se preocupar demais com os jogadores que estão atuando na defesa. Por dois aspectos. Não porque a linha defensiva necessariamente vai ser a responsável por evitar os gols da equipe. Isto não deve caber somente aos zagueiros. Isso é um grande erro, gente. Isso é um grande erro. Isso não pode caber à primeira linha. O ato de defender a meta e evitar gols tem de ser de todos os jogadores. Por outro lado, cabe também ao zagueiro, cabe também ao lateral, né, a construção do jogo. A construção, ela jamais vai ser tão boa quando ela for feita, praticada apenas pelos jogadores de frente, pelos meio-campistas e jogadores do ataque. Ela também precisa contar com a construção dos jogadores da primeira linha, de certa forma, e de certa forma até mesmo contar com a ajuda do goleiro. Né? Então, também, assim como a construção precisa contar com os defensores, né, a defesa também precisa contar com os meio-campistas e com os atacantes. A gente fala de sistema ofensivo e sistema defensivo. Essas duas coisas estão integradas e essas coisas vão funcionar muito bem. E o sistema e a equipe, uma equipe ofensiva, vai funcionar muito bem quando defesa e ataque fazerem as duas coisas. A defesa participar da defesa propriamente dita e também do ataque e da construção do jogo da equipe. E os jogadores de ataque também vão precisar, não somente ter a responsabilidade de fazerem os gols, criarem jogadas para que os gols aconteçam, mas também defender a meta de sua equipe. Então, quando a gente fala em zagueiro, não é só o zagueiro, gente, que ele não tem que ser apenas lento ou rápido, rápido ou lento. O zagueiro ele pode não ser necessariamente muito rápido, mas ele contar com uma situação de tanto apoio no ato de defender, né? Tanto apoio dos atacantes, dos meio-campistas, que isto vai, de certa forma, atenuar o problema da sua lentidão. Então, esse ato de defender tem que começar lá no ataque, no caso, ok? Então a gente tem que pensar, por exemplo, em zagueiro, não aquele zagueiro rápido, Josa, não, tem que ser rápido na medida do possível. Né? Ele tem que ser um zagueiro muito atento na medida do possível, muito focado no jogo. Ele tem que saber construir, gente. Ele tem que ter bom passe. Ele tem que saber, por exemplo, se for necessário, avançar um pouco com a bola.
Então a gente está falando aí de jogadores defensores que precisam ter uma visão muito mais ampla de futebol, né? Isto, felizmente, isto é o que tem na cabeça do Crespo, é o que pensa também o Crespo sobre futebol, né? Então, colocando tudo isso para vocês pensar, será que temos mesmo no São Paulo esses defensores que sabem fazer todo esse jogo? Se temos, ótimo. Se não temos, o São Paulo de fato precisa de reforços. E se temos no número suficiente, o que eles oferecem é o suficiente, o clube não precisa mais de reforços, ou ainda assim, mesmo com esses jogadores contribuindo aí com tudo isso que você disse, com a construção do jogo e com o ato de defender a meta, mesmo assim, o clube precisa de reforços ou não? Se precisa, vamos, portanto, aos nomes. O primeiro nome da lista é o Matias Laborda, um jogador muito interessante, tem apenas 21 anos, ele joga no Nacional do Uruguai, o zagueiraço, zagueiro que tem muita construção de jogo a partir da primeira linha, zagueiro que consegue caminhar com a bola até quase o meio de campo, um zagueiro muito rápido, muito atento, muito bom na cobertura, muito rápido, este sim é rápido demais, né? E no 1 a 1 com os atacantes adversários, ele raramente pede uma dividida. E no jogo aéreo, acho que precisa melhorar um pouquinho mais no jogo aéreo, mas não deixa a desejar. Tá no nível muito acima da maior parte dos zagueiros que a gente conhece. É que para o futebol dele, com a bola no chão, né, no combate homem a homem, na cobertura dos laterais, isso é tão bom no Matias Laborda, que o seu jogo aéreo está num certo desequilíbrio em relação a essas outras qualidades que ele possui, mas não é nada que deixa a desejar. Um outro nome da lista é o Matias Nani. Esse Matias Nani é um jogador do União de Santa Fé, tem apenas 22 anos de idade. A gente está falando de um zagueiro que vai colocar a bola lá no campo de ataque com lançamentos precisos. Quando a gente fala de construção, a construção a partir da primeira linha passa muito pelo bom lançamento, passa muito pelas inversões de jogo, passa muito por acionar os ponteiros lá do outro lado do campo. O Laborda é, sobretudo, um zagueiro esquerdo, é um zagueiro canhoto que joga, né, no lado esquerdo, propriamente dito, né, no lado esquerdo. Pode até ser mesmo colocado em alguns momentos como lateral, até acho que funcionaria. Mesmo não tendo tanta rapidez assim para ser um lateral, a gente está falando de um zagueiro que não tem a mesma rapidez que o Matias Laborda, mas que tem uma condição de criação, ele oferece uma opção, né? Ele oferece uma ação para a equipe, né? O Matias Laborda não oferece com tanta qualidade que outros zagueiros de São Paulo não oferecem, que é o lançamento preciso da bola da primeira linha para o campo de ataque. A equipe ganha muito tempo, o jogo da equipe, o jogo construtivo, o jogo ofensivo ganha muito quando a equipe tem um zagueiro que consegue fazer um lançamento lá de trás com perfeição. Quando a equipe está numa situação de muita pressão, então esse zagueiro é essencial, ele é muito bom, né? E o Laborda, nas equipes em que passou, ele sobretudo passou por equipes em que a equipe era muito pressionada e na hora que precisava armar contra-ataque, por exemplo, o lançamento dele era preciso e ajudava muito na confecção dos gols das equipes por onde ele passou. Matias Laborda, apenas 21 anos de idade, um jogador para evoluir muito no clube brasileiro e depois de pouco tempo ser vendido por uma boa grana, tá? Bom, pensando nas laterais, a gente tem o Antoni Carmona, e o Antoni Carmona é um jogador muito jovem, de apenas 19 anos, do Trujillanos da Venezuela. Na Venezuela é um jogador muito interessante porque ele pode ser um lateral pela esquerda, ele pode ser também um atacante pela esquerda, ele sabe trabalhar até mesmo no meio de campo. Estamos falando de um garoto muito rápido, mas muito rápido mesmo, que faz o corredor com muita perfeição, muito jovem e não teria tanto problema em chegar aqui no São Paulo, porque seria barato, muito barato, né? Tem futuro certo na seleção da Venezuela, portanto, hoje a Europa está olhando muito para jogadores da Venezuela, a Major League Soccer está olhando demais para jogadores jovens, sobretudo da Venezuela. Então seria interessante porque é jogador para ter mercado em pouco tempo. Você chega num clube como São Paulo, ainda melhora ainda muito mais essa condição, né, de ter a Europa olhando para ele em pouco tempo, ele seria vendido. Então, trairia para o São Paulo, a meu ver, muita qualidade pelo setor. Ele pode até ser colocado pelo outro lado também, né? E também, em pouco tempo, ele poderia ser vendido por uma boa grana pelo tricolor. Acho que o São Paulo tem uma boa canteira, tem alguns jogadores interessantes ali que estão subindo, que podem ser muito úteis para o Crespo. Então, até por isso, acho que quando o São Paulo vai buscar jogador, tem que ser muito certeiro, né? Tem que trazer jogador que realmente seja muito interessante. O São Paulo tem por exemplo, na defesa, alguns jogadores ali que podem ser úteis. O São Paulo tem, por exemplo, nas laterais, o São Paulo tem alguns volantes também. Ou seja,
vindo ali de Cotia que podem ser muito úteis. Então, esses jogadores sendo indicados aqui, que estão sendo indicados aqui, tem, a meu ver, um nível muito interessante, não podem chegar para ser mais um ou para estar abaixo daqueles jogadores que podem subir da canteira tricolor, da categoria de base do São Paulo, certo? Bom, nas laterais eu falei do Johan Toni, tem também na lateral direita o Raimundo Rebochedo, ou Raimundo Rebolledo, né, para ficar mais fácil. Ele joga na Católica de Santiago, um lateral muito jovem, tem 23 anos de idade, faz parte da seleção sub-23 do Chile, fez parte de outras seleções de base do Chile também. O Rebolledo é um jogador interessante, porque ele é muito rápido, muito eficiente, muito atento, né? Entra em diagonal, vira o meio-campista, como o Crespo gosta, vira o meio-campista e constrói a partir ali do entorno da área quando necessário para as suas equipes. Acho esse jogador bem interessante. Ele pode, em alguns momentos, inclusive, numa linha de 3, ele pode ser colocado como um ala que vai ser muito eficiente ali na construção do jogo, um ala bem aberto ali, vai ser muito eficiente na construção do jogo para o São Paulo do Hernan Crespo. Do outro lado tem o Sebastián Cabreira, tem apenas 22 anos, joga no Palestino, um jogador também muito rápido, um jogador que pode fazer também com muita eficiência aquele corredor esquerdo, um jogador também que sabe trabalhar muito bem o passe curto, é quase sempre muito preciso. Quando ele está próximo da área, o lançamento dele ou o passe dele costuma ser bem eficiente, costuma ser muito certeiro também, quase não erra nesse quesito quando ele está ali no setor de ataque. O Sebastián Cabreira é um jovem de 22 anos com muita personalidade, o Rebochedo também tem muita personalidade, né? Mas eu diria para você que por ser um jogador do Palestino, uma equipe menor do Chile, uma equipe pequena do Chile, eu diria que ele até tem um pouco mais, chegar à seleção do Chile, né? Chegar a fazer parte das seleções de base, ser a sub-23 do Chile, ter uma garantia de sucesso, né? de convocação para a seleção principal do Chile, sendo do Palestino. Olha, esse garoto realmente joga uma bola muito redonda. Bom, indo um pouquinho agora para o meio de campo, né, para o setor da volância do São Paulo. Mas Josa, tem o Diego Costa, tal, que você está falando que a gente não tem um volante. Gente, o Crespo São Paulo não tem, esse São Paulo do Crespo não tem um volante como o Crespo tinha, né, no Enzo Fernandes, no Defensa e Justiça. E precisa de um jogador desse, gente. Precisa. O Diego Costa é muito bom, gente, mas não é esse jogador. Mas o Luan não é esse jogador, gente. Não é. Os melhores momentos do Luan na temporada foi justamente quando a saída de bola do Diniz não funcionava e aí ele precisava carregar a bola, né? Isso não é o que fazia o Enzo Fernandes. Não tem ninguém no São Paulo para fazer esse trabalho hoje. Pode ser que alguém vá para esse setor, né? Que o Crespo construa esse jogador no elenco, mas não tem. Nesse momento não tem, gente. Então precisa de um jogador nesse sentido. O São Paulo tem especulado a contratação, por exemplo, do Gabriel Neves. O Gabriel Neves seria esse jogador, na minha opinião, porque ele começou a sua carreira como camisa 5, depois ele vira o camisa 8, hoje ele joga de 5, de 8, ele às vezes aparece como meio campista construtor, lá no meio de campo, lá perto da área inclusive, um jogador muito total, um jogador muito bom, muito acima da média. Eu já disse em outras oportunidades que para mim, hoje é o melhor volante uruguaio que joga futebol. O melhor uruguaio, não é o melhor no Uruguai, é o melhor, não é o melhor no Nacional, não é o melhor no Uruguai, é o melhor jogador uruguaio que joga de volante. E que vai para a seleção, para ser titular da seleção do Uruguai em muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Titular do Uruguai. Ele é muito completo. Ele tem um pulmão de aço, ele recompõe com muita facilidade, ele sabe pisar, né? Em setores do campo, em todos os setores do campo, com muita intimidade, né? Mas, sobretudo, ele consegue ser também um grande primeiro volante, um grande camisa 5. Acho que hoje vai ser uma contratação já um pouco mais cara, por quê? Porque muita gente está interessada nele. O River Plate especulou esse jogador, ainda faz tentativas para esse jogador, né? Aqui no Brasil, o nome dele foi especulado ao Palmeiras e agora também está sendo especulado ao São Paulo. Então, talvez seja uma contratação um tanto quanto cara. E se isso acontecer, se realmente for uma contratação um tanto quanto cara, o São Paulo precisa pensar em alternativas. O nome que eu indico como alternativa é o Tomás Alarcón. Esse jogador tem 22 anos, atua no O'Higgins de Rancagua, no Chile. Um baita volante que é o Enzo Fernandes que o Crespo precisa. Ele é esse jogador, esse Gabriel Neves, sem frequentar com a mesma tranquilidade do Gabriel o setor ali de ataque. Esse Tomás Alarcón é um jogador de muita eficiência, de muito futuro. Também tende a ser titular da seleção do Chile em pouco tempo.
muito bom e pouco conhecido neste momento. Ninguém fala no Tomás Alarcón aqui no Brasil. Ninguém fala. Então, nesse sentido, é um jogador que poderia ser buscado hoje e ser muito barato. E um outro jogador que poderia também ser muito interessante, e a meu ver, já não tão barato assim como Alarcón, mas um jogador que tem também uma garantia de sucesso muito grande, esse também está a caminho de ser titular da seleção do Paraguai, no caso, é o Jorge Morel, do Guarani do Paraguai. Jorge Morel, apenas 23 anos de idade, também ele pode ser, assim como o Alarcón, viu gente? Os dois podem atuar também como zagueiro. Podem ser primeiro volante, podem ser também zagueiro, esses dois jogadores. E os dois têm uma capacidade de cobrir também os lados do campo que chega a impressionar quem os vê fazendo esse tipo de ação. Bom, no meio de campo aí, portanto, a gente já falou de alguns nomes interessantes, vamos um pouco para o setor de ataque. Acho que o São Paulo podia pensar sim no nome do Alan Marinelli, que é um lado de campo do Rosário Central da Argentina, muito eficiente, muito bom, muito forte, muito rápido. Ele consegue aparecer dentro da área como se fosse um centroavante para arrematar. Ele tem uma qualidade que é a eficiência nas finalizações. Ele é muito eficiente, é muito bom quando ele finaliza. Muito rápido. Hoje não seria tão barato assim para o São Paulo como, por exemplo, seria o Washington Corozo, do Sport Cristal. É um equatoriano do Sport Cristal, tem apenas 22 anos, um jogador que evolui muito a cada temporada. Inclusive, quando ele sobe ele sai da canteira, ele abaixa muito o perfil, ele não se dá muito bem no elenco principal da equipe que o sobe. Depois ele começa a melhorar. Hoje, para mim, é um extremo muito eficiente, que responde muito àquilo que se espera dele. O Washington Corozo, do Sport Cristal, chegaria no São Paulo hoje por um valor muito abaixo, mas muito abaixo do que muitos pensam por aqui. Seria muito barato. Acho que o São Paulo conseguiria essa contratação por muito menos do que 1 milhão de euros, por exemplo. Alguma coisa em torno de 700 mil euros traria o Washington Corozo hoje para o São Paulo. E poderia ser vendido daqui a pouco tempo por muito mais que isso. Talvez assim 5, 10 vezes muito mais que isso, porque é um jogador em franca evolução. Ele corre pelo setor esquerdo, pode ser também colocado como lado de campo, pelo setor direito. Bem, acho que tem um jogador aqui que acho que é muito interessante, que ele não é propriamente um lado de campo, ele não é propriamente um centroavante, ele é tudo isso. E ele é sobretudo um segundo atacante. Trata-se do Rodrigo Amaral, aquele que pintou na Sub-20 do Uruguai com muita eficiência, fazendo jogos bem bacanas, né? Sendo um jogador bem diferencial, muito protagonista por aquela seleção que chegou a ser campeão do Sul-Americano Sub-20. Rodrigo Amaral está sem clube, gente. É ex-nacional, está sem clube. É jogador para ser lapidado, é jogador para um técnico como o Hernan Crespo, que constrói aí jogador que está em baixa. Esse jogador, Rodrigo Amaral, seria também bacana para o Tricolor, seria um jogador diferenciado hoje, que poderia ser uma grande novidade aqui para o São Paulo, e o São Paulo poderia ganhar muito dinheiro com ele. Ele sempre está em foco lá na Europa, então se ele tiver uma boa temporada para um clube brasileiro, certamente ele vai ser vendido por muitos milhões de dólares para o exterior em pouco tempo. Outro jogador aí lado de campo, né, mas que também pode compor como meia, pode compor, se associar como segundo atacante, pode até ser falso 9, que é o Matko Miljevic do Argentino Júnior, está em conflito com o clube, o contrato dele vai até o meio do ano, até junho deste ano de 2021, já pode assinar um pré-contrato, mas o São Paulo poderia fazer uma oferta pelos argentinos, até em função do conflito dele hoje com o clube. Não seria difícil para tirar esse jogador do Argentino Júnior. O Matko Miljevic é um belo, mas muito bom jogador. Como eu disse, ele pode ser lado de campo, lado esquerdo, lado direito, segundo atacante, falso 9, meio campista também. O Matko Miljevic também ele pode jogar na seleção americana, a seleção croata e a seleção da Argentina. E uma dessas seleções estão brigando por esse jogador. Se 3 seleções estão brigando por esse jogador, por que o São Paulo não pode brigar pela sua contratação? Até porque hoje não seria das mais caras. E centroavante? São Paulo precisa de centroavante, né? O São Paulo precisa fazer uma limpa no elenco, né? Precisa se livrar de alguns jogadores ali que não estão funcionando muito bem, né? Talvez o Carneiro possa merecer aí uma oportunidade, mas o Carneiro também não respondeu em muitos momentos que a equipe precisou dele, né? Então o São Paulo hoje, por exemplo, precisa se livrar, vai ser difícil livrar do Pablo, né? Do Trellis, né? Se necessário for, se possível for, seria bacana se livrar desses jogadores e trazer, né? Outros jogadores para posição, né? Aí acho, por exemplo, que um jogador que poderia ser muito interessante aí para essa posição no São Paulo é o Fernando Sampedri, da Católica de Santiago. O jogador está com 33 anos. Nesse caso, é daqueles casos lá que chegaria para somar e não para ser vendido e ter lucro futebolístico nesse momento. Sampedri, 33 anos, ele fez
20 gols em 34 partidas pelo Campeonato Chileno dessa temporada. É um goleador. E com um detalhe muito interessante, o Sampedri, por que eu estou indicando o Sampedri nessa lista, sendo ele um jogador mais velho, tá com 33 anos? Porque para mim, o Sampedri é um jogador, é o típico jogador, é o jogador mais parecido que eu encontrei, pesquisando no mercado, mais parecido com o Brian Romero, que está no Defensa e Justiça e que foi treinado pelo Crespo na temporada de 2020. Ele é uma espécie de Brian Romero, gente. É um Brian Romero que seria muito mais barato hoje do que o Brian Romero. Acho que apresentaria os mesmos resultados que o Brian Romero. Ele sabe atuar como segundo atacante, sabe atuar como meia se preciso for, mas um condutor de bola, não um passador. E ele é, sobretudo, um centroavante de muita movimentação, assim como é o Brian Romero. Sampedri, hoje 33 anos, seria bacana porque também o São Paulo tiraria um bom jogador, um definidor da Católica que estará na Libertadores. Se o Tricolor realmente for para a Libertadores, olha só, já estaria desfalcando um rival de um dos seus melhores jogadores, né, que é o Fernando Sampedri. E nessa linha de buscar jogadores interessantes aí também, o São Paulo poderia investir no Diego Duarte do Olímpia, 18 anos, baita centroavante, uma grande novidade. É um jogador que tem aí uma capacidade muito boa de locomoção pelo entorno da área, sai da área, entra dentro da área, pisa dentro da área para arrematar, geralmente arremata quando tem a percepção de que vai fazer o gol. O garoto tem 18 anos, personalidade de, sei lá, experiência inclusive, de um jogador veterano de uns 35, 40 anos de idade. Para terminar, gente, é um jogador que pode até pintar no ataque, pode até ser um falso 9, apesar de não ter tanta rapidez assim, mas é sobretudo um organizador de jogo. O São Paulo precisa de um organizador de jogo. É um camisa 10 que pode ser também um 8. É um jogador que tem bons lançamentos, lançamentos muito precisos, um passe, uma associação muito boa ali a partir do meio de campo. Estou falando do Francesco Lo Celso, que é irmão do Lo Celso, e eu já disse em outros momentos, lá na família do Lo Celso, eles acham que Francesco é melhor do que o Lo Celso, que a gente conhece bem mais, né? Francesco Lo Celso, ele faz parte, ele é da canteira do Rosário Central, joga atualmente no Rosário Central. Ele está com 20 anos de idade apenas neste momento. Seria também uma grande novidade e não seria caro porque ninguém está pensando em contratá-lo neste momento. Então chegaria também barato para o São Paulo. São esses os nomes que eu indicaria para o São Paulo hoje para melhorar o elenco, fortalecer o elenco dentro dessa linha de busca de perfis no mercado de jogadores promissores que poderiam render um bom lucro futebolístico para a equipe nos dias atuais e um bom lucro financeiro para o clube em pouco tempo. Obrigado pela gentileza de acompanhar comigo este vídeo até o final.